Vem, Senhor Deus, em mais um vídeo, encerrando mais uma campanha. Oh, Jesus, como é bom, meu Pai, como é bom. Obrigada, Senhor, por ter nos sustentado até aqui, Senhor Deus. Venha conosco em mais um vídeo. Fala conosco neste vídeo, Senhor Deus. Venha, ó Pai. Incendeia-nos, Senhor, revela, Senhor, a Tua vontade, revela o que não conseguimos ver, Senhor, com olhos carnais não conseguimos ver, ó Pai, revela-nos, Senhor, revela a Tua vontade, Teu querer, nos ensina, Senhor Jesus, nos ensina a ser pessoas melhores, mulheres fortalecidas, no centro da vontade do nosso Deus, ó Pai. Vem, meu Jesus, vem conosco, vem conosco. E hoje, mulheres de Deus, mais uma campanha para a honra e glória do nosso Deus. Estamos aí encerrando mais uma campanha. E eu tô muito feliz que você chegou até aqui. Eu tô muito feliz em estar aqui, em estar vivendo mais uma campanha, em estar no centro da vontade do nosso Deus, em estar sendo obediente, porque não era uma vontade minha, era uma vontade do próprio Deus. E quando a gente faz é tão gostoso, né, mulheres? É tão gostoso sentir que a gente está fazendo a coisa certa na hora certa e fazendo o que precisa ser feito. Tem coisas que a gente não entende, o porquê das coisas no dia a dia, eu digo coisas bobas, você sente que você tem que fazer algo, falar algo, liga pra pessoa e falar não sei o quê, e você fica, gente, por que eu fiz isso? Será que era mesmo pra ligar? Depois você vai entendendo o porquê que você recebeu aquela vontade de fazer tal coisa. E Deus sempre revela o porquê das coisas. É lindo demais, né? É lindo viver no centro da vontade dele. Um pouquinho antes dessa campanha começar, foi antes. Uma irmã aqui da campanha me mandou uma mensagem bem cedinho. Eu lembro que eu tinha acabado de acordar. Eu vi a mensagem dela, que ela tinha acabado de mandar a mensagem, dizendo que ela estava grávida e que o devocional do dia que ela descobriu que estava grávida era Ezequiel 37. Eu fiquei tão feliz. Aquilo foi um sinal tão grande. Oh, Deus. Aquilo foi uma resposta tão grande para mim que, se vocês souberem, ela não sabe porque eu não contei. Ela não sabe, mas foi uma resposta. No dia anterior, eu tinha falado para Deus me dar um sinal. E eu queria que alguma de vocês, alguma das mulheres do grupo, viessem falar comigo. Que se pronunciassem, falassem qualquer coisa, mas que algum tinha que ser de alguma mulher do grupo. No dia seguinte, logo que eu peguei o celular, ela tinha acabado de mandar mensagem do teste de gravidez e me contando que o devocional era Ezequiel 37. E ela quis me contar. Eu fiquei tão feliz, gente. Eu fiquei tão feliz. Meu Deus, como Deus é tremendo. Como Deus é maravilhoso. Mulheres, não parem de falar de Deus. Não se conformem com as coisas deste mundo. Não dê brecha para o inimigo. Se você tiver a oportunidade de falar do nosso Deus, você tem que falar. Eu sou uma pessoa que, gente, eu tenho dificuldade em certos ambientes em falar do que eu carrego. Em lugares que eu frequento e eu não consigo ter a oportunidade de falar
o que eu sei, o que eu aprendi, o que há em mim. Esta é a verdade. Eu tenho dificuldade de falar o que há em mim. E eu fico, Deus, por que... E foi engraçado que teve uma vez que um desses ambientes que eu tenho dificuldade em falar de Jesus, de Deus, eu não me sinto... Parece que eu não tenho liberdade ali, sabe? E aí eu fico com receio. Eu sinto que eu tô jogando pérolas aos porcos. Estaria jogando pérolas aos porcos, porque não são pessoas que parece que estão dispostas a receber. Parece que elas não querem saber de Deus. E uma dessas vezes que eu estava em um ambiente assim, eu lembro que elas começaram a falar sobre sonhos, interpretação de sonhos. Ai, por que a gente fica sonhando? Eu lembro que ela falou assim, por que será que a gente fica sonhando essas tonteiras, né, que não faz sentido nenhum? Pra que será que não tem homem nesse mundo que explique o porquê dos sonhos, né? Pra que será que é isso? E a Bíblia nos revela. Sonhos é um canal que Deus fala com a gente. Deus fala com a gente através dos sonhos. Não são todos os sonhos que vêm da parte de Deus. Tem sonhos que é a nossa própria mente, com coisas que você viu ali no seu dia a dia, a rotina, sua cabeça cheia de problemas, que acaba resultando, quando você tá ali no sono profundo, em sonhos estranhos e coisas esquisitas, mas sempre tem a ver com o seu dia a dia, em coisas que você viu, e ali a sua cabeça faz aquele sonho. Mas também há os sonhos que vêm da parte de Deus, e eles são completamente diferentes. Eles normalmente não têm pé e cabeça. Esses sonhos normalmente são coisas que você não consegue imaginar. De repente você tá em cima de uma montanha, sua casa tá numa montanha, e tem uma família do fulano tá na outra montanha, que daí aparece um pássaro voando nessa hora e derruba. São coisas que nem o filme mais criativo conseguiria fazer. São coisas diferentes que só Deus para explicar. E realmente vem dele. E esses tipos de sonhos são canais que Deus fala com a gente. Por que estamos falando disso? Não sei. Mas são canais, jeito que Deus fala com a gente. E temos que ter o discernimento para entender o que é que Ele quer falar. Por que eu estou numa montanha? Por que a família do fulano também está na outra montanha? O semblante de cada um, tô feliz, tô triste, que roupa que eu tô. Tudo isso são elementos que Deus está falando no sonho. Eu amo sonho. Eu amo sonho, eu gosto. Quando eu conheci a Bíblia, eu percebi que ela é muito detalhista. Tudo nesse lugar aqui, tudo nesse livro aqui, é muito detalhe. A porta, principalmente a gente vê aqui, por exemplo, na construção do templo aqui na época do Salomão, primeiro templo. Gente, se você for ler a construção do templo, você fica enlouquecido, porque a porta tinha adornos, não sei de quantos milímetros, metros e não sei das quantas, porque era de prata, ouro e bronze, porque tinha lírios saindo não sei da onde, porque tinha o desenho do tal, aí aqui era pintado à mão, folheado a rosa, azul e branco, aí o outro tinha uma mesa aqui em cada canto da... Gente, é uma coisa de louco, eu tô aqui, mas é desse jeito. É desse jeito. Por que Deus é tão detalhista? Não podia ser só, tinha pilares, tinha uma porta grande, tinha... E por que além de ser, ele conta pra gente que foi? Ele mostra tantos detalhes. A gente vê que Deus realmente era detalhista, mas não, Deus é detalhista nos milímetros. Ele foi detalhista pra te fazer. Entenda isso. Se com objetos, animais, é tanto detalhe, assim, quem dirá para sua vida, que tem propósito a se cumprir nesta terra? Quem dirá com você? Quem dirá? Deus é detalhista, mas detalhista no íntimo. O seu fio de cabelo tem a cor tal, que é para combinar com tal coisa, porque a sua unha é assim. Deus é detalhista. Você não foi feita de qualquer jeito. Não foi. A gente só não se olha com tanto amor por causa do mundo. O mundo encheu a gente assim, num tanto, que a gente se acha que a gente
não segue padrão, a gente é muito diferente, a gente tá acima do peso, a gente tá abaixo do peso, a gente é claro, escuro demais, ai, porque eu poderia ser assim, eu poderia ser assim. O mundo faz isso com a gente. Mas se a gente conseguisse olhar para o Criador, você ia olhar com mais amor para aquilo que só você tem. Às vezes você tem uma mancha, igual eu tenho uma mancha no pé. Por muito tempo eu ficava assim, gente, que mancha horrorosa. Gente, por muito tempo eu nem usava sapato aberto. Eu não usava sapato aberto porque eu tinha vergonha do meu pé. Não sei se você tem umas dessas também. Por muito tempo. Depois, não vou falar pra vocês depois que eu conheci Deus, mas depois de um certo tempo, eu fui crescendo e fui me amando mais. Eu fui, poxa, ela não é feia. Ela até que é ajeitada, é diferente, ninguém tem uma mancha dessa. Eu vou aceitar. E coisas desse tipo, mas quando a gente encontra Deus, isso ainda você vê que na verdade não é feio, é um charme. É o seu charme. Aquela mancha é um charme. Meu nariz é um charme. É um charme. Quando você entende e valoriza aquilo que é diferente só em você, você percebe que as pessoas acham legal. Tem quantos modelos aí de internet que chamaram a atenção por ser diferente. Tipo, como chama? Tive que sair pra perguntar pro meu marido. Vitiligo. Sabe aquela doença? Que a cor da pele fica clara assim? Irmãs, tem uma modelo super famosa que eu acho que ela tem no rosto assim, super diferente. Ela poderia se odiar. Porque ela tem uma mancha diferente. Eu sonho em ser modelo. Como é que eu vou ser modelo com essa mancha no meu rosto? Ela se olhou com tanto amor, ela tinha tanta audácia, ela tinha tanto, sabe, aquele empoderamento de quem é confiante. Tinha tanto disso que ela chamou a atenção. Porque as marcas, as pessoas chamam a atenção, né? As marcas chamam a nossa atenção o quê? Uma pessoa bem posicionada, uma pessoa autêntica, uma pessoa diferente, que sabe defender a aparência, sabe se defender, sabe? Pessoas que são empoderadas, que olham pra cima. As marcas adoram isso. Se você não consegue ser uma pessoa autêntica, de posicionamento, Ninguém quer porque você vai abrir a boca, vai passar que não é confiante, vai passar insegurança, E ninguém quer saber de gente assim, ninguém quer ouvir gente assim. Se você não consegue defender o que você carrega, fica difícil querer te ouvir. O que você tem pra me oferecer? Eu acho, não sei o quê, porque as pessoas não querem saber. Ninguém quer saber de gente que acha. A gente quer saber de quem tem certeza. Já parou pra pensar? Todos nós somos assim. Mesmo que você não perceba, você quer ouvir gente que pareça ter autoridade naquilo que tá dizendo. Senão você vai falar, não confiei muito nesse aí, não. Não vai passar confiança mesmo. É assim. Sabe o que me lembrou? Que eu refleti esses dias sobre isso e agora me veio em falar neste vídeo. O belo. O mundo tá aí para nos fazer acreditar que o belo é uma questão pessoal. O belo, cada um acha o que é belo, é uma coisa pessoal. O que é belo pra você pode não ser pra mim, e vice-versa, e tudo mais, porque cada um gosta de uma coisa, acha belo uma coisa, e na verdade não é assim. Não é assim. Quando a gente conhece Deus, a gente entende que há um belo, que é a imagem e semelhança do Senhor. Só ali, em torno dele, vai ser belo. O que vai ser belo? Ontem a gente falou sobre organização, eu acho. O que tá limpo, o que tá organizado, o que tá claro, o que é correto, o que é agradável aos olhos.
Irmãs, presta atenção comigo. Quando a gente foge muito da nossa essência, não é pecado você fazer qualquer procedimento estético. Não é pecado. Mas a questão é o porquê você quer fazer, quais são o que move você a fazer isso. Aí pode morar algo perigoso. Uma vaidade em excesso, algo que eu quero chamar a atenção de uma forma diferente, não é só do meu marido, algo dentro de você que nem você consegue falar. Tem coisas que, olha como tá profunda essa conversa hoje. Mas a questão é, não é pecado, mas o que está no seu coração a fazer aquilo pode ser pecado. E é aí que devemos tomar cuidado. Mas a questão é, o belo. Mulheres, o belo. Quando a gente mexe demais, por exemplo, no cabelo, vou ficar ruiva agora. Eu quero ficar ruiva, porque eu acho que eu quero ruivo. Vou cortar meu cabelo aqui e vou cortar uma franja aqui. Gente, vocês percebem que talvez não combine com o meu tom de pele. Uma franja no meio da testa pode ser que eu sou uma mulher adulta, tenho 2 filhos, não vai passar uma imagem legal. Que comprimento de quem é empoderada, de quem é dona de si, não vai ser legal. E vou transparecer uma imagem de quê? Vocês entendem que eu quero dizer que eu vou fugir de quem eu sou. Deus me fez com essa tonalidade de cabelo, que ele achou que essa tonalidade combina melhor com o meu tom de pele natural. Ele me fez assim, então sempre o que vai ser bom pra mim tem a ver com esse cabelo aqui que é mais acinzentado. Talvez o amarelo, um cabelo branco, um cabelo mais puxado pro branco, eu vou ficar apagada, e realmente vou ficar apagada. Não é a moça que entende de como que chama? Gente, eu tô perdida ultimamente, né? Eu sempre esqueço aqui o nome das coisas. De imagem, mulheres que são consultoras de imagem, não é ela que tá dizendo. Realmente há uma tabela de cores que diz o que é a mais agradável aos olhos e o que não é. Então tem cores juntas que não é ela que tá dizendo, realmente é assim. Então há tons que vai combinar perfeitamente com você, há tons que vão te deixar com o semblante mais caído, dá pra entender. A mesma coisa, irmãs, por exemplo, da obesidade. Eu não estou falando do excesso de peso, estou falando da obesidade. Obesidade é uma doença. Não podemos normalizar que comer em excesso, todos os dias é algo normal. Você está acabando com você, está te fazendo doente. Você está comendo coisas... Como que eu posso dizer que eu ia falar do mundo? Mas coisas... Coisas que você tem que ficar abrindo, não descascando. Coisas que você tem que ficar desembalando. Deu pra entender, né? Onde eu quero chegar. Coisas aí que são feitas em laboratório, são feitas e aquilo não é comida. Aqueles salgadinhos lá, aquilo não é comida, pelo amor de Deus. Gente, eu sei que na maioria que toma refrigerante, mas refrigerante... Ninguém devia tomar refrigerante. É um veneno aquilo. Eu sei que é gostoso, não sei o quê. Uma vez na semana, e olhe lá. Gente, isso não é pra gente. Deus não inventou tudo isso. O que ele inventou... Gente, Deus é tão perfeito. Eu amo falar sobre esse assunto. Por quê? Porque ele é tão perfeito, que a gente só não sente prazer em comer comidas naturais porque a gente... O que a gente fez? A gente se estragou. Aí a gente pegou as comidas que o homem fez e falou, mas isso aqui é tão saboroso, isso tá cheio de açúcar. O açúcar vicia o seu cérebro e por isso parece tão gostoso e você quer mais. Porque é isso que a indústria quer. Ela vai pôr bastante açúcar, mesmo que o alimento seja salgado. Ela vai pôr açúcar só pra gerar no seu cérebro vontade de comer mais e mais. Mas o açúcar é feito... Deus que fez o açúcar. E como que ele não pode comer se Deus que fez o açúcar? O problema é o homem. O homem estragou tudo. O açúcar é um presente de Deus. E o açúcar mascavo, o açúcar é o mascavo... Qual que vem antes, gente? Mascavo...
tem um que vem antes, que é o mais escuro ainda. Ah, não, mascavo, demerara, cristal e o refinado. O cristal e o refinado é coisas que a gente deveria abolir da nossa vida. Não deveria comer. Eu sei que a gente come. Eu faço bolo com cristal e tudo mais. E meus filhos amam. Eu sei, mas a gente deveria evitar o açúcar cristal e o refinado. Não fazem bem pra gente. O açúcar demerara e o... Por que eu tô falando de açúcar? Mas vamos lá. Mascavo e demerara são melhores para a nossa saúde, porque eles têm menos procedimento, eles foram extraídos, né, são mais naturais, passaram menos vezes pela máquina lá, para deixar ele refinado. Então, quanto mais natural, mais, né, perto de ter nutriente, mais perto de ter coisas boas para o nosso corpo. E é um presente de Deus, mas o nosso exagero e constância em consumir o açúcar é que faz mal. É que deixa a gente cheio de problema aí de saúde. Mas era pra ser um presente. Eu já estudei muito sobre o açúcar, porque eu amo açúcar. Então eu não consigo falar, não vou ficar 30 dias sem comer açúcar. Eu viro uma leoa quando eu fico 30 dias sem comer açúcar. Eu não consigo ficar sem consumir uma coisa doce ali e aqui. Mas a questão é, era pra ser, sabe, aqui, uma data comemorativa, vamos festejar com a família toda. É o momento que a gente vai fazer uma receita com doce, feito do melado de cana, feito do mel, feito do açúcar mascavo, bem escuro, um açúcar bem escuro. Era pra ser uma coisa deliciosa e a gente comer eventualmente, porque é um presente de Deus. O problema sempre é nós e o nosso costume de estragar tudo. A gente estraga tudo que Deus fez. E a gente estragou também a nosso paladar. A gente estragou, gente. Hoje a gente é acostumado a comer, a gente tem prazer em comer coisas que o homem fez, não Deus. Você tem prazer em comer uma maçã? Tô morrendo de vontade de comer uma maçã vermelha, bem grande, aguada. Ninguém tem. Por quê? Porque a gente estragou tudo. A gente estragou nosso paladar. A gente tá estragando o paladar das nossas crianças. Eles têm menos vontade de comer vegetais e coisas naturais. E cada vez isso é passado ali pior, né? De geração em geração isso vai ficando pior. E a gente quer normalizar o que não é belo. Não adianta normalizar, falar que é lindo ser gorda, porque não é lindo. Não é lindo. A gente não pode achar bonito. Deus ama o equilíbrio. Ele tá falando que gula é pecado. A gente vai falar que gula é bonito? Ai, gula é... Oh, deixa ela comer, tadinha. Não pode, gente. Uma coisa é a gente negligenciar. Outra coisa é a gente cuidar. Vamos cuidar disso? Ela está com um problema, ela está... Gente, eu não sou ninguém pra falar, tá? Porque eu já tive depressão, eu já tive compulsão alimentar, eu já tive anorexia, depois tive a depressão e aí veio a compulsão alimentar. Eu passei por vários processos na minha adolescência, eu engordei 20 quilos. Eu emagreci, né, porque eu tive anorexia. E depois eu engordei 20 quilos com a compulsão alimentar. Foi horrível, foi... Mas é tudo a nossa cabeça. O desequilíbrio emocional. Porque tudo é a emoção. É você não entender as coisas. Você não entender que você tem que parar. Não entender... Na verdade, você tá comendo a sua emoção. Você tá com alguma dor, alguma frustração, alguma culpa, alguma coisa que há em você que precisa ser curado, né? Que normalmente Deus... Normalmente não. Deus pode curar tudo, mas nem tudo o homem consegue ali. Não é todo homem, na verdade, que consegue curar as suas próprias dores com Deus. Às vezes ele precisa de uma ajuda ali de um profissional. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem um cristão pedir ajuda para um psiquiatra, um psicólogo e afins, um nutricionista. Meu Deus, é uma maravilha. Vai super ajudar. A gente só tem que tomar cuidado com que tipo de alimentação ali de mente que esse profissional tem, né? Porque aqui em Piraju mesmo existem profissionais que, não vou entrar em detalhes, mas a gente claramente vê que eles se alimentam de coisa que não é de Deus. Claramente vê que... Eu não vou falar, mas deu pra entender, não é de Deus. Aí você vai lá no cara que tem toda uma alimentação, ele é carregado de algo que você não acredita. Então tem que tomar esse discernimento, tomar esse cuidado.
E a gente tá aqui batendo um papo e a palavra que é bom nada. Mas a gente tá falando de Deus, né? Deu pra entender que tudo é sobre Ele, para Ele. Todas as coisas são para a honra e glória do nosso Senhor, né? Espero que vocês tenham sentido o que eu trouxe até aqui. Agora vamos para a palavra. Mulheres, sabe o que eu queria falar hoje para encerrar com chave de ouro? Os muros foram encerrados com 52 dias. E toda essa história começou com oração. Toda essa história começou com oração. E como ela se encerrou com festa, com alegria. Ela se encerrou com sucesso, com muito sucesso. Essa história foi encerrada com muito sucesso, com um checklist em todos os pontos que precisavam ser resolvidos naquele lugar. Mas ela se iniciou com oração. E Neemias não deixou de orar em nenhum momento. Você via lá que para tudo ele orava antes de tomar decisões. E hoje eu queria falar isso com vocês. Eu só preciso encontrar a passagem que eu quero ler com vocês, que fala a respeito disso. Eu só preciso encontrar, mulheres. Será que tá no 26? Aqui, ó. Muito a bondade de mim, meu Deus. Ó, aqui, ó. 12. Capítulo 12. Versículo 27. Vou ler com vocês que é lindo demais. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam, né? Porque depois do exílio, foram todo mundo disperso ali. Cada um foi morar para um lado lá. Ninguém queria morar em Jerusalém. Os poucos que ficaram ali estavam vivendo em miséria. Então, eles estavam morando para fora. E aí, então, eles foram trazidos de volta, né? De onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados, das regiões, pois esses cantores... Olha lá, todo mundo sendo trazidos. Mas a questão é, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças. Este momento era de alegria, de ações de graças, de festejo alegre. Era um momento de muita alegria. Ter terminado esta obra, Gente, eu fico imaginando algo tão impossível. Foi a mão de Deus que tornou tudo aquilo possível. Como não se alegrar? Se eles sabiam que eles foram usados como instrumentos. Porque, gente, se você consultar algum teólogo, eu dei uma pesquisada, né, antes de entrar nessa campanha, e os teólogos, ninguém sabe, é realmente impossível, não dá para explicar construir um muro desta grandiosidade em 52 dias para a época, sem uma empresa por trás, sem maquinário por trás, apenas pessoas, é impossível, não tem como. Humanamente não tem como, só a mão de Deus. Então como não se alegrar depois de tanta... Primeiro que foi o tempo de espera, né, para chegar a este ápice. Às vezes ali a gente tá conformado. Aí chega um dia que Deus queima no seu coração em se levantar, em se posicionar. E você entende que esperar mais não dá. Você entende que você tem que acordar pra vida. Aí você vai lá e começa. E quando você termina, quando deu tudo certo, quando você, exemplo, conseguiu um emprego, tá trabalhando, já tá bem posicionado, tá quase já, né, ganhando uma melhoria ali no seu cargo, você já tá quase sendo, eu esqueci o nome de novo, como fala, promovido, você tá quase sendo promovida.
Só um exemplo, tá, gente? Imagina isso na sua vida em outras escalas aí. Aí você olha, teria sido impossível se não fosse a mão de Deus, se não fosse a graça de Deus. Porque eu me levantei, fui procurar um emprego, demonstrei interesse, mas se não fosse a graça de Deus, seria impossível. E aqui é a mesma coisa. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a mão de Deus, seria impossível. Impossível. E é assim com a sua vida também, minha amada. É assim conosco também. Vamos nos levantar, vamos nos posicionar, organize o que está fora do lugar. Faça as coisas acontecerem. Faça as coisas acontecerem. Faça a sua parte. Que Deus vai fazer o restante. Aquilo que, olha, Deus, a minha meta é tal, mas é impossível. Calma, que para Deus não é. Ele faz as coisas acontecerem para se tornar possível. Mas você tem que querer. Porque Deus não invade. Deus não vem, Ele não precisa que te convencer a amar Ele. Isso é uma escolha sua. É uma escolha sua. Você é que tem que escolher se você quer realmente entregar a sua vida nas mãos dele. Ele deu a nós, a todos nós, exatamente isso. O livre arbítrio. Todas as criaturas do céu e da terra, tudo, foram feitas pelas mãos dele. E todas elas trabalham para ele, menos nós. Nós temos a escolha. Queremos ou não queremos trabalhar para o céu. Só que eu vou falar uma coisa para vocês que eu falo sempre, toda vez que eu tenho oportunidade. Deus não tem... Gente, Deus é o melhor patrão dessa face da terra. Não tenha um mover, não tem um copo de água que você faz para a honra e glória dele que não seja recompensado na sua vida. Ele paga tudo e muito bem pago. Mas a questão é, você tem que fazer de coração. A questão é, você tem que querer que só ele saiba. Você não tem que querer divulgar para ninguém aquilo que é para ele, para a honra e glória dele. Deu para entender, minhas amadas? Deu para entender? Escolha querer trabalhar para o céu, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não tem aquela passagem que diz que primeiro o reino de Deus e depois todas as coisas serão acrescentadas? Primeiro escolha Deus. À frente de tudo, escolha o Senhor. Todas as suas necessidades vão ser acrescentadas. Deus vai te recompensar. Fique em paz. Ele vai recompensar. Descansa, descansa. E encerramos mais uma campanha para a honra e glória do nosso Deus. Coisa linda! Deus é lindo e tremendo. E eu quero orar com vocês agora, minhas amadas. Quero orar, agradecer que nosso Deus é tremendo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por mais esta campanha, Senhor Deus. Foram 7 dias de muita revelação, Senhor Deus. Quantas coisas o Senhor disse, Pai. Quantas coisas o Senhor fez. Quantas coisas o Senhor falou, Pai. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, meu Senhor. Pai, eu quero que o Senhor vá agora visite cada uma destas mulheres no grupo, Senhor Deus. Toca a sua família, toca o seu íntimo, fala com elas, Pai, acolhe elas. Faz elas se sentirem amadas como elas realmente são, Senhor. Faça com que no momento que elas se olhem no espelho, elas possam enxergar o Senhor, Pai. Elas possam sentir a Tua presença em tal intimidade que a única explicação é: Ele está aqui. Ele sempre esteve aqui. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso e Ele nunca nos abandonou.
Obrigada, meu Senhor. Obrigada, meu Pai, por ter nos sustentado até aqui e já estamos ansiosas, aguardando o próximo passo, ó Pai. Qual é o próximo passo, Senhor Deus? Nos revela, porque amamos te ouvir, amamos saber mais sobre o Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada, obrigada, obrigada. Venha, Senhor Deus, e não nos abandona nunca mais. Queremos ir daqui para a eternidade com o calor da Tua presença, Senhor. Não queremos passar um dia sem sentir a Tua presença, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, mulheres. Deus é tremendo. Deus é tremendo. E aqui encerramos mais uma campanha para a honra e glória do nosso Senhor. Obrigada, mulheres de Deus.